mesmo assim habitas em mim. Pai, nós te agradecemos por habitar em nós, na nossa casa e na nossa família. E você que crê que Deus habita em você, aplaude Ele bem forte. Ele habita em nós, Ele habita na nossa casa e na nossa família. Amém? Pode sentar, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus. Não há lugar melhor de se estar a não ser na casa do Senhor. A palavra diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte, para ver quão válido é estar na casa do nosso Deus. E nós precisamos, pessoal, aprender a vir à igreja para buscar o conhecimento de Deus. Eu dizia hoje à tarde que nós temos visto uma fraqueza muito grande tomando conta da igreja brasileira. Mas não é só da igreja brasileira não, é na igreja em todo o mundo. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o propósito de Deus para a vida delas. As pessoas vêm para a igreja e elas não vêm, não estou dizendo que seja você, mas muitas vêm pensando só em bênção. Não porque Deus tem que abrir as portas para mim, Deus quer abrir. Não porque eu tenho que pagar minhas contas e Deus quer te dar condições de você pagar as suas contas. Não porque eu estou com problema tal e eu tenho que resolver e Deus quer resolver o seu problema. Mas o principal não é isso. O principal é o reino de Deus e a sua justiça. Como eu dizia no domingo, nós temos que ter no nosso coração aquela sede do eunuco de Atos 8. Foi o que nós vimos aqui. Ele foi a Jerusalém para adoração e quando voltava ele lia o profeta Isaías, quer dizer, mostrando a vontade de conhecer a Deus, a vontade de conhecer Jesus. É essa vontade que tem que haver em mim e em você. A vontade de ter encontro verdadeiro com Deus, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque senão você vai ser uma pessoa fraca na fé, uma pessoa fraca espiritualmente, uma pessoa que vai agir igual criança. Qualquer coisa que fala você acredita e é levado por vento de qualquer doutrina, uma hora está aqui, outra hora está ali. Não, você vai ficar firme na palavra, porque você vai crescer espiritualmente, vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E pode vir o vento que for, pode surgir a situação que for, que nada vai tirar você do seu lugar em Deus, nada vai tirar você do seu lugar na palavra dele. Então coloque no seu coração isso. Deus, eu quero te conhecer, se revela a mim. E quanto mais você conhecer a Deus, mais sua vida será melhor. Mais você será livre das dores, do sofrimento, que você vai aprender a orar. Você vai aprender a expulsar demônios. Você vai aprender a ser aquela pessoa de fé inabalável, aquela fé que vence o mundo, que vence tudo. Tudo pelo conhecimento de Deus. Mas a pessoa que despreza esse conhecimento, ela sofre e sofre muito. Não é à toa que nós estamos vendo muita gente sofrendo no Brasil e no mundo afora. Tudo isso tem uma consequência, é o desprezo. Isso tem por detrás uma atitude negativa das pessoas, o desprezo com a palavra de Deus. Nunca se pregou tanto a palavra de Deus como nos dias de hoje. Mas mesmo assim as pessoas não estão querendo saber, muitas delas não estão procurando. As igrejas estão de portas abertas, o evangelho sendo pregado na TV, na rádio, sendo pregado em tudo quanto é lugar. Quer dizer, só não tem conhecimento de Deus quem realmente não quer. E ainda mais que Jesus procura, ele está à porta e bate. Ele vem oferecer para a pessoa. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra. Então nós precisamos abrir a porta para esse conhecimento do reino de Deus entrar em nós e vai transformar completamente a nossa vida. Vamos aqui em Oséias, no capítulo 4. Oséias, ele disse aqui que o povo estava sofrendo, sendo destruído por essa razão. Qual? Falta de conhecimento. E não é falta de conhecimento das coisas do mundo, não. Que tem gente que das coisas do mundo, ela conhece muito. É de tirar o chapéu. Mas é uma ignorante espiritualmente falando, não conhece nada de Deus. Oséias capítulo 4, o versículo 6, diz assim: o meu povo, não é qualquer povo, o povo de Deus, foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Por isso que eu falei para você, o principal objetivo de você vir à igreja tem que ser buscar o conhecimento de Deus. Deus, eu quero te conhecer. É como aquela canção, eu quero conhecer Jesus. Tem que ter esse desejo no seu coração, essa vontade. Deus se revela a mim. Que tem gente que às vezes vem e já acha que conhece a Deus. Eu tive um pastor que ele disse algo para mim que eu nunca esqueci.
ele reunia os obreiros, aqueles obreiros estavam com fome de conhecer a Deus, aqueles obreiros estavam com sede de crescer espiritualmente, e ele reunia toda sexta-feira e ele ensinava, passava filme, e ficávamos ali. Foi um momento muito proveitoso. E ele falou assim uma vez: vocês sabem por que eu não faço isso daqui com os pastores? Ele era um líder regional, tinha vários pastores debaixo da autoridade dele, porque os pastores são um copo cheio. Vocês não, vocês estão com fome, com sede de aprender. Será que nós não estamos assim como esses pastores? Copo cheio, acha que já sabe tudo, já conhece tudo? Você já encontrou o sabe tudo? Sempre existe um sabe tudo em tudo quanto é lugar. Às vezes é no seu trabalho, a pessoa quer saber mais do que você, não aceita que você ensine, que você fale para ele. Quando você vai falar, ele sempre, não, já sei já disso daí. Ele quer ficar dando carteirada em vocês, tudo para, achar que sabe mais do que você. Então você vai encontrar por aí sempre o sabe tudo, aquele que acha que sabe mais do que todo mundo, mas esses na verdade não sabem nada. Acha que conhece a Deus, mas não conhece nada de Deus. Conhece a letra, como muitos, mas a parte que a letra faz o quê? Mata. Não adianta nada conhecer a letra, decorar a letra, saber onde está o versículo e recitar, porque em tal lugar está escrito isso, isso e aquilo. Mas você está praticando? Não, então você não conhece a Deus. Você não conhece. É pior do que a pessoa que, não tem esse entendimento, não tem essa informação e não está vivendo porque não tem informação. O outro tem, mas não está praticando. Então nós temos que ser sempre aquelas pessoas que estão com vontade de aprender mais, que têm o ouvido como discípulo. Segura que nós vamos voltar aqui e abra comigo em Isaías, no capítulo 50. Nós temos que pedir isso daqui para Deus. Ouvido de discípulo, sabe aquela vontade de aprender? Isaías 50. Quem achou, diga amém. Isaías 50. Deixa eu pegar o versículo aqui. Versículo 5. Vamos pegar o 4. O 4 também faz parte. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então a pessoa que aprendeu de Deus, ela age assim. Ela abre a boca com sabedoria. Ela abre a boca na hora que é para abrir, quando ela fala para edificar, para abençoar, e ela fecha a boca quando é para fechar. Que ela sabe que se ela abrir a boca naquele momento que ela está de cabeça quente, que ela está ali sendo dirigida pelas emoções, ela pode ferir, machucar alguém, até da família, ofender. Ela prefere ficar calada. E o que ela fala é para abençoar. Ela tem o conhecimento de Deus. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o quê? O ouvido para que ouça, como aqueles que o quê? Tem que pedir isso para Deus. Deus me desperta. Eu quero despertar para te conhecer. Eu quero despertar para ouvir a tua voz. Tem gente que toda manhã desperta, já vai ligar a TV para ouvir má notícia. Você sabia, deixa eu falar aqui para você, que tem muitos jornais que mentem porque o governo pagou para eles mentir e esconder a verdade? Quem sabia disso? Tem gente que não sabe. Passa o pano. Nós vimos aí na eleição, Globo comemorando, STF comemorando, bandidos comemorando, presídio em festa. Como é que pode uma coisa dessa? A STF não está lá para comemorar a eleição de presidente A ou B. Eles estão lá para defender a Constituição. A Globo comemorando. A Globo não está para comemorar, não tem que comemorar. Ela está para dar notícia. Não para dizer que defende o partido A ou B. Mas vimos isso escancaradamente. E num país sério que a lei funciona, seriam punidos. Mas tudo passou em branco. E tem gente que parece estar assim,
com a venda nos olhos, que não está vendo essas coisas. Como é que eu vou acreditar num jornal desse? Que não tem compromisso com a verdade. Não estou dizendo que eles só falam mentira, mas tem muita mentira. Então você deve conhecer que o sistema desse mundo, não só do Brasil, mas do mundo todo, é corrompido, é anticristo. Às vezes leva de vez em quando um artista, um cantor gospel lá, até para enganar os cristãos, para ganhar ibope dos cristãos, não se deixa levar não. Ah, que bonito, fulano de tal foi na Globo, fulano de tal foi não sei em qual emissora. Não se deixa levar não, amigo. É podre. É podre. O que leva para a casa das pessoas é conteúdo para corromper, é prostituição, é apologia a adultério, é apologia a tudo que é errado, é apologia de homem com mulher com mulher. Ah, pastor, cuidado se der discurso homofóbico. Então Deus é homofóbico, porque ele diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, os efeminados não herdarão. Depois leia Romanos capítulo 1 que você vai entender melhor. Não estou ensinando você a ter ódio dessas pessoas, não, você tem que amá-las. Mas o pecado, ele é condenado pela palavra de Deus. Não só o pecado do homossexualismo, mas o pecado também da mentira. O pecado da prostituição, do adultério. O adultério ainda mais, Deus julgará os adúlteros. E nunca se viu tanto adultério no mundo como se vê hoje. Tanta separação. Nunca se viu tanto ódio, tanta maldade. Tudo por quê? Falta de conhecimento. Volto a dizer, você não tem que ter ódio do pecador. Não, você tem que amar o pecador. Mas o pecado você tem que odiar. Porque Deus odeia o pecado. Deus não vai passar a mão no pecado. Ah, pecado, você é bonitinho. Não, Jesus foi até a cruz. Jesus pagou um alto preço. Para me tirar do pecado, para tirar você do pecado. Então tenho que odiar o pecado, lutar contra o pecado, combater contra o pecado, resistir. Então isso você tem quando você aprende de Deus. Aí você começa a rejeitar a podridão desse mundo. Você começa a rejeitar as mentiras. Você começa a abrir os seus olhos para a verdade. Jesus se revela a você, como se revelou aos judeus que criam nele. E disse, vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Aí você não vai ser mais manipulado por jornal nenhum. Você não vai ser mais manipulado por notícia nenhum. Até vídeos que mandam para você, que editam, e só pegam a parte que eles querem, que interessam, para denegrir a imagem de pastores, denegrir a imagem de pessoas, você vai entender, não, isso daqui é montagem. Isso aqui é corte. A pessoa só pegou a parte que interessa ela para poder queimar. Nem hoje um pastor me mandou um vídeo de um cidadão se passando por pastor de um rapaz que está para ganhar o Big Brother. Nem sei quem é, porque eu não assisto esse lixo, isso é um lixo. Tem cristão que coloca esse lixo dentro de casa. Big Brother, fazenda, não sei mais lá o quê. Isso é lixo que você está levando para dentro da sua casa. E para você também, para o seu espírito. Mas o cidadão dizia, não, fulano de tal vai ganhar, eu já orientei ele, que 10% dos milhões que ele vai ganhar, ou é milhão, não sei quanto que é, ele vai dar de dízimo, que é para Deus abençoar a vida dele. Aí na hora eu falei, misericórdia, irmão, isso aí escandaliza a obra de Deus. Eu mesmo vi. Aí depois ele mandou um outro vídeo e falou assim, o mesmo cidadão, não, pessoal, não sou pastor coisa nenhuma. Isso é um teatro. Eu sou influencer. Sou um digital influencer. Isso é um teatro, é que o pessoal não sabe ler as coisas, o pessoal só vê e edita os vídeos que quer e coloca e publica. Ele mesmo falou com as palavras dele. Eu falei, um estraga-raça. Porque ele já estragou já, o tanto de gente já compartilhou, ele mesmo falou, está viralizando. Já queimou já o filme de um monte de pastor de igrejas. Mas você vê a maldade. Vai prestar conta com Deus. Que a pessoa que não tem conhecimento, ela vai pegar aquela informação e vai achar o quê? Que é verdade, sim ou não? E vai compartilhar. É o que está acontecendo. Estão acabando com igrejas, acabando com pastores, acabando com ministérios desse jeito. É o próprio diabo. Tudo por falta de conhecimento. Então não acredite em tudo que você vê, não. Eu vi uma vez uma imagem que me chamou a atenção.
Aí dizia assim: não acredite em tudo que você ouve. O pessoal estava tudo num avião, aí tinha uma criança com um avião de brinquedo na mão, e a asa do avião quebrou. Aí ele disse assim: mãe, quebrou a asa do avião. Aí o cidadão que estava atrás ouvindo, ó, se assustou já. Quer dizer, não era a asa do avião que o cidadão ia cair, era a asa do avião de brinquedo. A pessoa acredita em tudo que ouve, tem gente que é assim. Não tem que acreditar em tudo que você ouve. A palavra nos ensina a examinar. Examinar todas as coisas e reter o que é bom. Disseram algo para você, examine. Disseram algo, falaram mal de alguém para você, você gosta muito de alguém. Sabe, a pessoa chega e fala mal daquela, aquela pessoa falou isso e aquilo de você. Em vez de você ficar de cara feia para a pessoa, ficar de mal da pessoa, examine. Pesquise. Senão você acaba com boas amizades, com bons relacionamentos, por causa de gente mentirosa. Gente infeliz, que nunca foi feliz e não quer ver os outros felizes e fica inventando mentiras, fofocando, falando coisas, sabe? Mas quando a pessoa tem esse cuidado, esse conhecimento, ela vai, ela vê, ela examina. Ela não sai acreditando em tudo que ela ouve. Então veja como o conhecimento é necessário na vida de uma pessoa. E vai ajudá-la a sair de muitas furadas aí. Tem muitas furadas, muitas ciladas, que nós podemos nos livrar com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra. Aí o versículo 5 diz assim: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Ele falou, eu obedeci. É assim que nós temos que fazer. Deus, eu não posso. Se você for rebelde, você pode perder a sua vida numa rebeldia. Já pensou nisso? Já? Deixa eu falar do profeta velho e do profeta novo, de 1 Reis. É 1 Reis, capítulo qual mesmo? Eu já preguei tanto capítulo 5, se eu não me engano. Diz a parte de Deus que Deus mandou, não tem nome não, cidadão, é o profeta, chama ele de profeta. Homem de Deus, melhor dizendo, não é nem profeta, chama ele de homem de Deus. 13, né? Coloca aí para mim, só para você entender a coisa. A falta de conhecimento, a rejeição do conhecimento traz problema sério para as pessoas. 1 Reis 13, versículo 1. Obrigado por ter me lembrado. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. Ele estava profetizando contra a idolatria que havia naquele lugar. Ao invés de levantar um altar ao Senhor para oferecer sacrifícios a Ele, estavam levantando altares a deuses estranhos para oferecer sacrifício a esses deuses, e estava afastando todo o povo de Israel da presença de Deus. O povo estava rejeitando a Deus e abraçando os deuses estranhos. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o homem falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Ele não gostou. E às vezes acontece, o pastor traz uma palavra de repreensão, de exortação, a pessoa não gosta. A pessoa aponta o dedo, a pessoa sai murmurando, falando mal. Foi o que ele fez. Ele estendeu a mão e falou para os guardas: pega nele, pega ele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer. Na hora a mão secou, ele tentou trazer, não conseguiu. Ele viu que a coisa era séria, e o altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Na hora se cumpriu ali a profecia. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como dantes. Você vê a misericórdia de Deus.
Mesmo o homem rejeitando a palavra, ele foi humilde, clamou, ali o profeta orou e Deus abençoou. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Mas quando o diabo vê que uma pessoa está firme no conhecimento que Deus deu para ela, quando o diabo vê que a pessoa está firme na fé, firme na palavra, e não vai se mover, e não quer se mover, não é que não vai, não quer se mover, ele fica tentando, até conseguir desviar a pessoa, e foi o que ele fez. Ele usou um profeta conhecido como profeta velho. Se você continuar a leitura, você vai ver. E esse profeta mentiu. O próprio profeta mentiu. Coloca para mim a parte aí do que o profeta mentiu. O versículo, coloca aí, o 11 mesmo, vai. Deixa aí essa parte aí mesmo, deixa eu continuar. E morava em Betel um profeta velho que vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses está escrito o quê? O profeta mentiu. Por quê? Porque Deus não muda a palavra dele, pessoal. Deus falou, está falado. Determinou, está determinado. Deus falou algo com você para você fazer, faça. Não vem falar comigo: ah, pastor, é que Deus mandou. O que o senhor acha? Ah, o que eu acho? Eu sou Deus agora para achar ou deixar de achar? Vai e faz o que Deus te mandou, ué. Você vai consultar carne e sangue? Paulo falou sobre isso. Que quando Deus falou com ele, deu a conhecer a ele, entender ele a vontade de Deus para ele, não consultou nem carne nem sangue, não foi procurar Pedro, João, nenhum dos apóstolos. Ele foi e fez o que Deus mandou e pronto, e acabou. A gente se perde por isso. Deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Tem que ouvir a voz de Deus somente, e não ser rebelde. Aí o bobinho foi, acreditou no profeta velho, voltou, comeu pão, bebeu água. Quando ele foi embora, um leão o matou. Aí o profeta vai: esse daí foi o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Não seja rebelde. Não rejeite a palavra de Deus, porque se você rejeitar, você sofre. Aí voltando para Isaías 50, versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Aquele homem de Deus foi, pagou com a própria vida dele. Saul foi rebelde, pagou com a vida dele, com a família dele, com o reinado dele, sacrificou tudo. Não sacrifique. Deus não quer que você sacrifique. Ele quer que você obedeça. Está escrito: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é atender o que? Atender a voz de Deus do que gordura de carneiros. Deus não tem tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeça a palavra dele. Você quer dar prazer no coração de Deus, ser um filho que agrada a Deus? Quero, pastor. Então obedeça a palavra de Deus. Deus não quer presente de você. Quem tem filhos aqui? Imagina, seu filho é um rebelde de mão cheia, está amarrado, em nome de Jesus, um exemplo só. Tudo que você fala, ele faz contrário para te provocar.
Você vai se alegrar se ele ficar dando dinheiro para você, trazendo um presente para você? Vai? Não, a não ser que você seja uma pessoa corrompida. Não, quero a sua obediência, você vai falar para ele. Quero do dinheiro, quero do presente. Você vai me agradar mais me obedecendo do que me dando dinheiro, presente. Tem gente que acha que vir na igreja dando o dízimo dela, a oferta dela, já está de bom tamanho. Não, obediência completa. Deus não se compra, Deus não se vende, Deus não se corrompe. Deus quer o seu coração. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não quer a sua casa, seu carro, não, ele quer o seu coração, a sua alma, a sua obediência a ele. Que você deseje conhecê-lo cada dia mais, como nós vimos aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Voltando lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Tem gente que conhece, mas rejeita, não pratica. Sabe o que é errado, mas erra. Sabe o que é certo, mas não acerta. Sabe que tem que vir para a igreja, mas não vem. Sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Ou que tem que pedir perdão, mas não pede. Porque o orgulho não deixa. A arrogância não deixa. Não, porque se eu for descoberto, eu vou perder tudo. Quer dizer, a pessoa está rejeitando o conhecimento. Ela sabe o que tem que fazer e não faz. Aí diz aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Imagina, nós temos um duplo ministério. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 está escrito que nós somos reis e sacerdotes. Isso é muito grande, pessoal. Uzias, ele era rei. Ele foi querer cumprir um ofício de sacerdote, oferecendo o holocausto, e ele foi repreendido, não aceitou a repreensão, ficou leproso dentro da casa do Senhor, no altar, porque os sacerdotes vieram para resistir, ele não aceitou a repreensão, e morreu leproso. Nós temos um duplo ministério, ele era rei e queria ser sacerdote, mas não era, queria fazer a função do sacerdote, mas não podia. Nós temos o duplo ministério, reis e sacerdotes. Mas olha que coisa séria. Se você não tem o conhecimento ou rejeita o conhecimento, quando você vai ministrar diante de Deus, Deus rejeita. Sua oração é rejeitada. Você vem trazer uma oferta, a sua oferta é rejeitada. Você vai fazer um louvor a Deus, seu louvor é rejeitado. Tudo que você oferece a Deus, Deus não aceita. Deus faz até careta. Você se torna como a igreja de Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, que diz que ela era uma igreja morna. E o Senhor estava a ponto de vomitá-la. Porque não és quente e nem frio, mas é morno, estou a ponto de vomitá-la. Então é coisa séria. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, colocar em prática, exercer o nosso ministério, tanto de reis como de sacerdotes. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Você se esqueceu da palavra, tem que se esquecendo. Vai fazer as coisas, deixa a palavra de lado. Não, não faça isso. Também eu me esquecerei de quem? De teus filhos. Aí a coisa é séria, hein? Filhos aqui inclui a família. Já pensou Deus se esquecer de você e da sua família? Misericórdia, pastor. Não, Jesus, não esqueça de mim, não. Não esconda o rosto de mim, não. Olha para mim, preciso da tua misericórdia. Não se esqueça dos meus filhos, não. O que Deus está falando aqui? Que a pessoa que rejeita o conhecimento que Ele está oferecendo sofre e sofre muito. E a família também sofre. Como Saul e a família dele sofreu. Porque Deus deu o conhecimento para ele e ele rejeitou. Como muitos outros têm sofrido. Para terminar, vamos aqui na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1. Se você abrir em Apocalipse, vai voltar. Judas, terceira, segunda, 1 de João, 2 Pedro, capítulo 1. Depois confirma aí para mim, Denise, se é a igreja de Laodiceia mesmo, que o Senhor disse que não é nem frio nem quente, mas era morna.
Só para me corrigir aqui, não falar aqui bobagem. Se não for, você fala para mim qual que é aí. Hoje nós temos a facilidade, né, de pesquisar no Senhor Google. Pastor, o senhor não preparou a mensagem? Não, preparei, está aqui, ó. A gente abre a boca aqui, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo lembrar o que nós já lemos na Bíblia. Inclusive tem um esboço grande aqui. Eu não preguei nem metade disso daqui que está aqui. Acho que aqui dá mensagem para mais de um mês, se brincar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? Pelo conhecimento de quem? De Deus e de Jesus nosso Senhor. Você quer paz? Nós estamos nesse propósito. Quarta-feira da paz. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Pastor, tudo que eu quero é paz. Paz na minha família, paz no meu coração, paz no meu local de trabalho, paz com os meus filhos, paz interior, paz com o meu marido, com a minha esposa, com minha nora, com meu sogro, com meu genro. Quero paz. Você quer paz? É pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece Jesus, mais você tem paz. Mais você tem graça. A graça que Jesus disse para Paulo que bastava para ele. A minha graça te basta. Quer dizer, a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça é tudo. A graça de Deus é tudo na vida do ser humano. Porque a graça de Deus na vida de uma pessoa, na família de uma pessoa, é o tudo de Deus na vida dela. É o reino de Deus na vida dela, é a vida de Deus na vida dela. Alguns dizem que é o favor imerecido. É muito mais do que isso. É muito mais do que o favor de Deus. É tudo de Deus em você. É a plenitude de Deus em você. Isso é graça. Amém? É você orar e ter as suas orações respondidas. É antes de você clamar, como diz a palavra, Deus vem com a resposta. Ele realiza o desejo do seu coração. Ele cumpre as promessas dele na sua vida. Ele se revela a você. Ele não oculta nada de você. Você se torna um amigo dele, um íntimo dele. Você se realiza. Isso é graça. Tudo é pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Se você conhecer a Deus e Jesus, você vai ter cada dia mais graça e mais paz. Você vai viver cada dia melhor. Mas o contrário também é a verdade. A pessoa que não conhece a Deus e Jesus, que rejeita a Deus e Jesus, cada vez mais a vida dela é uma vida desgraçada. Como a igreja que eu te falei. O Senhor falou que era uma igreja morna, que ele estava pronto de vomitar, mas falou que era uma igreja desgraçada também. Sério? Sério? Nunca viu isso na Bíblia, não? Quem já viu já? Está escrito. Nem sabes que é pobre, cego, nu e desgraçado. O próprio Jesus falou isso da própria igreja, que era uma igreja rica financeiramente falando, mas pobre espiritualmente. Uma igreja pobre da sabedoria do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Porque o maior tesouro, a maior riqueza que existe, sabe qual que é? É o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. É Colossenses, se eu não me engano, até coloquei aqui, né, Colossenses 2, coloquei do versículo 1 ao 9, mas um dos versículos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, quando se fala de tesouro, está falando de riqueza, de coisa que tem muito valor, e a palavra tem. Esse conhecimento tem tanto valor que tem países que proíbem de a palavra ser pregada porque sabe o poder que ela tem de transformar a vida das pessoas. Sabe o poder que ela tem de salvar, de mudar a mente das pessoas e libertá-las da escravidão, da manipulação do homem, do engano, dos homens fraudulentos. E o homem gosta de ter pessoas como escravas deles, principalmente os governos do mundo, das nações. Querem manter as pessoas debaixo da rédea deles. Quando se diz que tem um senhor, um salvador, um governador maior, aí eles ficam doidos. Não,
Vocês não podem sair debaixo da nossa rédea. Eles querem controlar. Vai controlar o cão. Quem me controla é Jesus. Amém? Quem tem que controlar a sua vida é Jesus e o Espírito Santo. Vai controlar o inferno. Amém? Nome de Jesus. A minha vida não, a sua não. A minha família não, a sua não. Mas é o que eles querem. Estão fazendo de tudo, lutando com unhas e dentes para fazer isso. Dominar a nossa vida. Dominar tudo. Não, quem domina a nossa vida é Jesus. Ele é o nosso grande rei. Amém? Continuando. Volta lá para 2 Pedro capítulo 1, o versículo 3 agora para terminar. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. De que maneira? A mesma coisa, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Tudo é pelo conhecimento. Busque conhecimento. Depois você leia Provérbios, se você puder, o livro todo de Provérbios. Fala muito sobre a importância da sabedoria, a importância do conhecimento na vida de uma pessoa. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Foi escrito por o homem mais sábio que já houve na face da terra, por Salomão. Que quando Deus chegou nele e perguntou para ele o que ele queria, ele pediu conhecimento, pediu sabedoria, pediu entendimento, para saber julgar o povo, para saber escolher entre o certo e o errado, para saber discernir as coisas, quer dizer, para não ser enganado, para não ser manipulado, para não ser guiado pela mente, para não ser guiado pelo coração, para não ser guiado pelos olhos, pela cobiça, para não ser guiado pelo o que disse e não me disse. E foi um homem muito sábio. Pena que no final da vida se perdeu com muitas mulheres, né? O cidadão tinha 700 mulheres e 300 mulheres e 700 concubinas. Concubinas é jovens que ainda não estão na idade de casar, não podia, segundo a lei, estava esperando a idade para poder se tornar mulher mesmo e se casar. Coitado. Não dava conta de uma, queria 1000. Tem um muito louco por aí, desse jeito. Não dá conta nem de uma, que é um monte. Coitado. Aí se destrói todo, se arrebenta todo. Por quê? Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de conhecimento. Ou tem sabedoria, mas está jogando fora na lata do lixo, como nós vimos em Oséias. Tem gente que não tem conhecimento, e tem gente que tem, mas o quê? Rejeita. Não coloca em prática. O conhecimento não funciona na vida da pessoa. Vamos falar com Deus? Coloque-se de pé, por favor. Quem não tem um lenço, eu vou pedir para entregar para você. Entrega lá, por gentileza, o lenço para quem não tem. Vai lá, servos e servas do Senhor, faça esse favor, entrega o lenço para todos que não têm. Você que tem pesadelos constantes, coloca o lenço lá debaixo do seu travesseiro, é um ato de fé. A Bíblia diz que pelos lenços e aventais de Paulo, que ele enviava para as pessoas, elas eram curadas e libertas, né? As pessoas eram curadas e libertas através dos lenços e aventais que Paulo ele enviava. Mais alguém? Vamos falar com Deus então? Coloque-se de pé, por favor. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra que acabamos, meu Deus, de receber. Perdoa-nos por muitas vezes agir como estúpidos, como nécios, como, meu Deus, falto de juízo, de entendimento. Pai, nós te pedimos, desperta os nossos ouvidos para ouvir e aprender do Senhor. Desperta, Senhor, o nosso coração, para que tenhamos aquela fome, aquela sede, aquele desejo de te conhecer e prosseguir em te conhecer. Como lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Meu Deus, o Senhor ali, nessa mesma passagem de Oséias, capítulo 6, versículo 1, nos chama dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e tornará a ligar.
Ele fez a ferida e curará. Vem, Senhor, vem curando. A pessoa, Pai, que está, meu Deus, se sentindo despedaçada. Meu Deus, vem curando a pessoa da família. Hoje é dia de orar pela família, de colocar a família diante do teu altar e de pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste com conhecimento da verdade, que o Senhor se manifeste abrindo os olhos dos familiares que estão, Pai, presos na cegueira, presos na incredulidade, pois o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas eu oro, Jesus, e te peço, toca nos olhos da filha, toca nos olhos do filho, toca nos olhos do marido, toca nos olhos da esposa, toca, Deus, nos olhos do pai, da mãe, da pessoa que está presa, meu Deus, que está enganada pelo fanatismo religioso, pela idolatria, que está enfeitiçada, meu Deus, pelo pecado, que está, Deus, de cabeça virada. Alguém da família que um dia já esteve na tua casa, já esteve, Senhor, na tua presença, já chorou, já se emocionou com os louvores, ou já não quer mais saber, Deus, quando fala de igreja, parece estar falando de algo muito ruim para ela, Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, arranca toda a frieza, toda frieza espiritual, arranca toda a rejeição, aquele familiar que rejeita o evangelho, que rejeita Jesus Cristo, que rejeita o conhecimento da verdade. Eu clamo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, manifesta, Deus, o teu poder, entra nessa casa com teu poder, entra na vida daquele familiar com teu poder, meu Deus, com conhecimento do Senhor, com conhecimento de Jesus Cristo, e junto com o conhecimento que entre também a graça, a paz, e que essa graça e essa paz seja multiplicada, e que toda desgraça, toda perturbação caia por terra, todo sofrimento, toda dor, todo tormento caia por terra. Pai, nós vamos usar o poder que o Senhor nos deu para expulsar demônios. Ensina essa pessoa a expulsar demônios, ensina essa pessoa a agir a fé dela, a colocar, meu Deus, a fé dela em ação. Eu uno a minha fé com a sua fé, e levanta a minha voz contra o inferno, levanta a minha voz contra os principados, levanta a minha voz contra as potestades, levanta a minha voz contra toda a hoste espiritual do mal, levanta a minha voz contra todos os demônios que causam destruição, separação, confusão, perversão, e digo: sai, demônio, vai pegando o que é seu e sai da casa, sai da família, sai do irmão, sai da irmã. Em nome de Jesus eu te expulso agora da pessoa que você tem usado para tirar a paz, para perturbar, para perseguir, para fofocar, para caluniar, para transtornar. Em nome de Jesus, sai daquela pessoa, a pessoa que mora junto, a pessoa que mora longe, mas faz parte da família, ou a pessoa do local de trabalho que está causando contenda, briga, confusão. Sai agora, cessa todo o mal, cessa toda desavença. Em nome de Jesus eu ordeno o demônio que não deixa os pais e os filhos se darem bem, se entenderem, ter paz entre si, um bom diálogo. Quando eles se falam é só para ofender um ao outro, é para brigar um com o outro, é para ficar irritado um com o outro, é um irritando o outro, é um provocando o outro, é um fazendo coisas que tira a paz do outro, que aborrece, que chateia. Sai, demônio, daquele filho, daquela filha. Sai, demônio, daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, daquela irmã. Em nome de Jesus, sai do enteado, sai da pessoa que você tem usado para provocar, que você tem usado para perturbar, que você tem usado para transtornar. Caia por terra, eu expulso todos os demônios. Sai toda inveja vai embora, toda energia negativa seja quebrada, toda energia contrária caia por terra, todo mal que aprisiona a pessoa no sofrimento, na dor, na tristeza, o mal que faz a pessoa ter pesadelos constantes. A pessoa acorda no meio da noite com o coração disparado, ela acorda no meio da noite gritando, com medo, como se alguma coisa estranha estivesse no quarto dela, como se alguém estivesse tocando no corpo dela.
sai demônio, eu te expulso, todo o mal que estiver por detrás dessa coisa estranha vai embora. É a pessoa que sonha sendo traída ou traindo, sai demônio, está por detrás dessa coisa estranha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a pessoa que sonha que alguém está perseguindo ela, é a pessoa que sonha alguém correndo atrás dela, ela corre, corre, corre e não sai do lugar. Sai demônio, você que está por detrás desse sonho, esse sonho maligno, sai, sai demônio que não deixa a vida da pessoa andar para frente, demônio que não deixa a família andar para frente, demônio que não deixa a família ser feliz, que não deixa o casal ser feliz, tem que sair. Trabalho que foi feito na encruzilhada, trabalho que foi feito para destruir a família, para separar o casal, trabalho feito com cachaça, para levar o familiar para a cachaça, para a bebida, para a jogatina, para os jogos de azar, seja desfeita agora. Todo trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia, seja desfeito. Toda força contrária, toda força negativa, todos os demônios, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Levanta o lenço para o alto. E determine a paz na sua casa, a paz no coração dos seus familiares. Cita o nome dele, diga: Deus, eu determino a paz reinando nesse coração, a paz reinando nessa mente, a paz reinando nesse ambiente. Ó Senhor, arranca todo o peso, toda divisão, toda confusão, toda separação, e vem com paz, Senhor. Ó paz, Jesus, tu és a paz, tu és o príncipe da paz. O Senhor nos deixou a paz. Que a graça e a paz seja multiplicada nessa casa, a graça e a paz seja multiplicada nesse coração, a graça e a paz seja multiplicada nessa igreja, a graça e a paz, oh meu Deus, seja multiplicada na vida de todos os familiares dessa pessoa. Abençoe a sua casa agora, creia no poder da oração. A oração tem poder para curar, a oração tem poder para restaurar, a oração tem poder para levantar, a oração tem poder para fazer o céu vir, intervir e trazer a resposta. É a resposta do alto, é a resposta da sua oração que chega, é a resposta do seu clamor que chega. Oh Pai, muito obrigado. Digo obrigado, Senhor. Eu creio na resposta que vem do alto. Eu creio, meu Deus, que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o meu clamor. E eu creio, Senhor, na paz que o Senhor me dá, que o Senhor dá para toda a minha casa e para toda a minha família. Amém, amém. Aplauda o Senhor, que é o príncipe da paz, e essa paz reina no seu coração, reina no meu coração. Amém? Pode sentar, glória a Deus. Você de casa, um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.